Boa tarde, quem está falando aqui é Paulo Purkit, eu sou sócio junto com o Rodrigo Veneziani, do Purkit Veneziani Advogados. Hoje, nessa quinta-feira, dia 16 de abril de 2020, a gente resolveu fazer esse bate-papo aqui para vocês, justamente para trazer uma questão muito importante relativo à pandemia que está ocorrendo no Brasil e no mundo, do Covid-19. Como a gente sabe, isso daí está interferindo não só na vida das pessoas, mas está interferindo na economia como um todo. A economia está basicamente travando, o governo federal está tomando uma série de ações aí para tentar destravar a economia, mas a realidade é que no dia a dia você tem, por exemplo, um problema muito sério, que é a questão locatícia, né? Ou seja, tem muitos casos onde o locador ele depende daquele aluguel que ele recebe, e se ele ficar sem receber, isso é muito complicado. E o locatário também, né? Ele depende de receita, que pode estar comprometida hoje em dia. Então, a gente vê um cenário aí bastante delicado, né? Pensando um pouquinho, né, que aluguel se faz com contrato, né? Com contratos, tem que pensar aí a visão dos contratos que existem na parte do direito. Bem antigamente tinha a visão conhecida como pacta sunt servanda, ou seja, o que estava escrito no contrato, não importa o que acontecesse no mundo, era algo para ser religiosamente cumprido até a última vírgula, até o último ponto, né? E essa realidade mudou, né? Porque os contratos são uma manifestação de vontade das partes, mas essa vontade também pode sofrer interferência do que ocorre no ambiente externo. E justamente você verifica aí que, principalmente depois da Constituição de 1988, né, você começa a ver que surge a nova lei de inquilinato, a 8245, lá em 91, né? Depois vão surgindo já nos anos 2000 o novo Código Civil, onde muda um pouquinho a abordagem, né? Onde esses fatores, né, começam a entrar na equação do contrato. Ou seja, um contrato, para ser cumprido, não depende só de vontade das partes, muitas vezes, mas depende também do que está acontecendo no cenário, né? No que está acontecendo objetivamente fora da realidade dessa relação entre locador e locatário, né? Então, é algo muito importante que tem que ser levado em consideração. Eu queria justamente colocar aqui para o Rodrigo que ele, nessa questão de Covid-19, né, que é um fator externo muito importante, como é que ela impacta aí a questão de contratos de locação, Rodrigo? Bom dia, boa tarde a todos. Primeiramente, realmente é uma situação bastante excepcional que a gente está vivendo, a gente está vivenciando, né? A OMS declarou a pandemia do Covid-19, né, do coronavírus. Aqui no Brasil, a gente teve, por lei, a União, né, decretando estado de calamidade pública, e no estado de São Paulo a mesma coisa. A gente está vendo essa dificuldade do empresário, né, tendo que fechar o seu comércio. É uma situação realmente que ninguém poderia prever num contrato, né? Imaginar que isso iria acontecer. É realmente uma situação muito excepcional. Acho que esse é o primeiro ponto. Se a gente entender que é uma situação excepcional, vai ser muito difícil você buscar solução no contrato, né? Porque, como é óbvio, ninguém poderia imaginar uma coisa dessa. Tão pouco na lei, a legislação hoje não tem uma resposta pronta, né? O que nós temos, basicamente, são instrumentos, né, alguns artigos de lei, alguns princípios jurídicos que dão algum norte, algum caminho para se resolver a situação. Mas hoje não há uma resposta definitiva, não há uma resposta fácil. O que nós estamos vendo os argumentos bons para os dois lados, né? Isso, Rodrigo, então, era o que eu ia te perguntar em seguida, né? Ou seja, em termos de decisões judiciárias, isso tem sido judicializado, essa questão.
como é que os juízes têm julgado, que fundamentação eles têm usado? Já existem também decisões do TJ, né, do Tribunal de Justiça em relação a isso? Exatamente. Justamente, como não é uma resposta simples, a gente foi buscar no Poder Judiciário, aqui no estado de São Paulo, qual que é o posicionamento dos juízes. Isso pode, no momento futuro, né, no momento posterior, isso pode ser resolvido de alguma forma concreta, uma forma segura. Isso pode se dar, eventualmente, por uma legislação que venha posteriormente, né, regular essa situação excepcional. Isso pode ser até também pelo próprio Poder Judiciário encontrar uma resposta que dê segurança jurídica, mas não é o cenário hoje. Hoje o cenário é um cenário de incerteza e a gente foi buscar, então, no caso concreto, ou seja, o que os juízes estão decidindo. Nós localizamos, em abril, até agora, né, a gente está aqui no dia 16 de abril, 8 decisões, que são decisões liminares, que a gente chama, né? Ou seja, são decisões que o juiz decide que pode ser modificada no futuro, né? Pode ser modificada depois de uma análise mais profunda. É uma decisão, então, portanto, provisória, mas são decisões judiciais que mostram uma certa tendência do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Nós buscamos, então, 8 decisões e a gente vai basicamente falar rapidamente de cada uma delas, justamente por isso, porque como não se tem uma solução simples, uma solução que se aplica a todos os casos, a gente tem que, de fato, olhar o caso concreto e ver o que cada juiz está decidindo. Então, por exemplo, a gente achou que uma primeira decisão aqui do Foro Central da cidade de São Paulo, uma decisão que reduziu o aluguel para pagamento de 30% apenas. Então, basicamente, o inquilino entrou com a ação pedindo a redução do aluguel. Geralmente se pede a redução total, suspensão, e o juiz entendeu que ele deveria pagar 30%. Basicamente, o juiz aqui entendeu pelos fundamentos que é a necessidade de reequilibrar o contrato. Então, o juiz entendeu o seguinte, olha, essa situação é realmente algo excepcional, que precisa da intervenção do Poder Judiciário para equilibrar esse contrato. O inquilino... esse é um detalhe, todas essas decisões são de locações comerciais. A gente não está tratando aqui de locações residenciais, porque aí seriam outros fundamentos. Aqui nessa decisão, o juiz entendeu que se o empresário, né, que tem lá um comércio no imóvel locado, ele não está produzindo, não está tendo faturamento, seria uma situação desequilibrada, ele ter que pagar o aluguel integral para o proprietário. Então, basicamente, ele decidiu por pagamento de 30%. E a gente também está fazendo essa análise e não só jogando a decisão judicial, né? A nossa ideia também é entender qual foi o desfecho desses casos, justamente para dar segurança do que está acontecendo. Nesse caso, por exemplo, o proprietário não concordou com a decisão e ele entrou com recurso para o tribunal, que é o recurso agravo de instrumento. Esse recurso foi distribuído para o tribunal, então o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo poderá manter a decisão do juiz de primeiro grau ou poderá reverter a decisão, mas até o momento não se tem uma decisão do segundo grau, né? Então, basicamente, tem esse seria o primeiro caso que a gente trouxe aqui para conhecimento de todo mundo, uma decisão judicial que basicamente reduz o aluguel para 30% do valor. É inconsiderável, né, Rodrigo? Realmente. E você pensando no caso de um comercial, né, apesar de ele estar ocupando o imóvel, ele não está usando, né, e fruindo o imóvel, né? Então faz todo sentido, né? Porque realmente ele está com, de repente, as mesas, vamos pensar num restaurante, ele está com mesas, está com infraestrutura, só que efetivamente os clientes não estão, para a finalidade que ele alocou aquele imóvel, ele não está conseguindo efetivamente usar para a finalidade que ele precisava. Faz sentido, né? Uma decisão de efetivamente aí reduzir o valor da locação, né? Muito bom. Exatamente. E até também quem está fazendo delivery, né? Que é uma possibilidade hoje no estado de São Paulo, alguns restaurantes podem fazer delivery. A gente tem conversado com donos de restaurante, com empresários, e basicamente estão conseguindo 10 a 20% de faturamento, né? Então, mesmo quem está fazendo delivery não conseguiria, muito provavelmente, pagar integralmente o aluguel. Uma segunda decisão que a gente trouxe aqui, essas decisões todas, obviamente, são decisões recentes, né? Decisões de abril agora. É uma decisão de Santos, que o juiz foi um pouco mais além, ele reduziu em 50%, não, ao contrário, né? Ele reduziu em 50% só o aluguel. Então, a primeira decisão teve uma redução de 70%, né? Ou seja, a pessoa pagou só 30% do aluguel, e aqui uma redução de 50%.
Os fundamentos são os mesmos, né, dizendo que tem que se reequilibrar essa situação econômica. Alguns juízes afirmam isso, né, de que, olha, a relação privada ela não tem que ter interferência do Poder Judiciário, não pode ter interferência do Estado, que é uma tendência que veio com a Lei de Liberdade Econômica recentemente. Né? Às vezes falam isso, olha, a gente não, o Poder Judiciário não pode fazer interferência, mas é um caso excepcional. É um caso realmente excepcional que justifica essa interferência do Poder Judiciário do Estado, regulando essa relação que é totalmente privada, né? Perfeito. Mas Eu aqui, então, acho o que juiz... é baseado muito naquilo que é chamado de teoria da imprevisão, né, Rodrigo? É isso? Estou correto? Isso, exatamente. E aqui, então, só uma curiosidade, esse caso concreto, a gente está acompanhando os casos para entender o desfecho. O próprio autor, ou seja, o inquilino que entrou com a ação, conseguiu a redução, ele posteriormente desistiu da ação. A gente não sabe o que aconteceu, também não importa para a gente, né, o desfecho, qual foi a situação concreta, mas ele é um pouco estranho, porque se ele conseguiu eliminar, né, poderia ser feito um acordo com o proprietário e encerrar o processo com um acordo, mas não foi o caso, ele simplesmente desistiu da ação. Provavelmente deve ter feito algum acordo extrajudicial com o proprietário, enfim. Mas essa decisão concretamente reduziu o aluguel em 50%. Uma terceira decisão, aqui também de São Paulo, do Foro de Santana, o juiz aqui ele não reduziu o aluguel, ele tomou uma decisão um pouco diferente, é o único caso que a gente viu, né, dessas 8 decisões. O juiz não reduziu o aluguel, mas ele suspendeu o pagamento dos meses de abril a novembro. Então, ele deu uma decisão liminar dizendo assim, olha, o aluguel está você não precisa pagar o aluguel de abril a novembro. Obviamente, não tem nenhuma consequência, não vai ter despejo, não vai ter aplicação de multa, não vai ter nada, porque é o juiz que suspendeu esse pagamento. Mas ele basicamente fala que as partes terão que fazer um acordo sobre esse valor que não precisa ser pago. Basicamente, ele suspendeu para dar um alívio, né, para o empresário. Rodrigo, Mas aí no caso ele só suspendeu a exigibilidade, não a dívida em si, né? Quer dizer, isso em novembro passa a ser exigível o aluguel de abril, de maio, de junho, é isso? Isso, E Perfeito. basicamente as partes vão ter que fazer um acordo, né? O juiz fala assim, olha, está suspenso, vocês vão ter que sentar e fazer um acordo. E isso também é uma tendência muito grande. A gente vê também nas decisões judiciais sempre esse enfoque, né? Olha, as partes têm que sentar e tentar encontrar um caminho comum. É uma situação realmente que ninguém esperava, então tem que ter bom senso dos dois lados. E se os próprios juízes falam, olha, vamos tentar, né, fazer um acordo. E aqui eu acho que a ideia do juiz foi essa, né? Olha, eu vou suspender o pagamento para que se chegue a um acordo do que é razoável pagar nesse período, né? Uma quarta decisão aqui, também da Vara do Foro Central de São Paulo, o juiz também reduziu para 50% do aluguel. Então, aí já é a segunda decisão, né, que reduz para 50%. Ele fala justamente isso, né, que é um fato realmente imprevisível, que ninguém esperava, não se tem como ter uma previsão no contrato de uma situação tão peculiar como essa. E aqui o juiz também entrou um pouco numa análise também diferente, dizendo o seguinte, justifica a decisão judicial em reduzir o aluguel, porque esse proprietário não vai conseguir alugar esse imóvel. Então, se você não paga aluguel, né, e a pessoa tem que romper o contrato e sair do imóvel, o proprietário vai ficar com um imóvel que basicamente vai ter uma dificuldade muito grande para fazer essa locação. Então, no entendimento do juiz, aqui no caso era uma juíza, na verdade, ela entendeu que, bom, já que vai ser tão difícil fazer uma locação desse imóvel, eu entendo que não é um prejuízo tão grande para o proprietário se reduzir para 50% do aluguel, né? Uhum. Perfeito. Uma quinta decisão, também do Foro Central aqui da cidade de São Paulo, também uma juíza. Aqui a gente vai ver também que algumas decisões, elas não reduzem o aluguel, mas a gente não viu ainda nenhum caso em que o juiz disse, olha, tem que pagar o aluguel 100% e ponto final. A gente não viu ainda, né? A gente achou 8 decisões aqui no mês de abril. Essa decisão em particular, ela decidiu, antes de decidir pela redução, né, do aluguel ou não, ouviu o proprietário. Então, vai ser feita a citação, né, em termos jurídicos, que é chamar o proprietário para o processo, para que ele se manifeste. Aqui a ideia da juíza também é um pouco essa, de repente o proprietário vem com alguma proposta de acordo, alguma coisa nesse sentido, né? Ou justificar por que não pode reduzir, ou quanto que pode reduzir. Mas aqui ela não reduziu, ela preferiu ouvir o proprietário primeiro. Que é também uma outra decisão da 14ª Vara Civil do Foro Central, no mesmo sentido. Vamos ouvir o proprietário primeiro antes de decidir. Mas veja bem, aqui nenhuma decisão indeferiu o pedido, né? Nenhuma decisão disse, você tem que pagar o aluguel e ponto final, vale o que está no contrato e não tem discussão. Ainda, a gente não viu uma decisão nesse sentido ainda.
Uma sétima decisão de Marília também reduz os 50% do aluguel. E essa decisão basicamente fala da função social do contrato, que foi o que o Paulo falou no começo, né? Então, o contrato é uma relação privada, vale o que está escrito, as pessoas têm que cumprir aquilo que foi acordado, mas também tem uma função social, ou seja, quando uma pessoa ela faz uma locação para montar um negócio, ela está gerando emprego, né? Ela está pagando tributo, ela está oferecendo um serviço para a sociedade, e isso também tem que ser considerado. Aqui, nesse caso, o juiz entendeu que, pela função social do contrato, ele também faz uma longa, né, análise da liberdade econômica, dizendo que o Estado tem que intervir apenas em casos excepcionais. A regra sempre é que vale o que está no contrato. Como a gente falou, né, uma tendência desde 2018, né, de que tem que ter mais liberdade, menos intervenção estatal. Mas aqui o juiz entendeu que, bom, nesse caso realmente é algo excepcional e ele reduziu para 50% também do aluguel. E uma última decisão de Caraguatatuba, em que o juiz também, com os mesmos fundamentos, reduz para 30% do aluguel. Então, basicamente, a gente viu aqui 8 decisões. 2 decisões decidiram ouvir o proprietário primeiro e outras decisões reduzindo ou suspendendo o aluguel de fato. Basicamente, 50% ou pagamento de 30%, né, do valor de locação. Então, a gente começa a perceber alguma tendência. Mas, novamente, né, isso são decisões de juízes de primeiro grau que podem ser modificadas pelo próprio juiz, depois de uma análise mais profunda. A gente tem que ver, e por isso que a gente está fazendo essa análise, não só, né, pegando a decisão e jogando ela, mas analisando o desfecho desses casos todos, né? Porque isso vai parar no tribunal em algum momento. Em algum momento isso pode chegar também lá para Brasília, né? No STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Igual a gente deixou bem claro, hoje ainda não tem uma posição concreta, né, uma posição final do Poder Judiciário. Não, mas acho que deu para entender muito bem. Acho que aí um ponto importante, né, eu acho que tem 2 questões, né. Uma é que, ou seja, as pessoas não estão sozinhas, o judiciário está aí, está sensibilizado, né. Então, apesar de todas as questões, né, e até às vezes de uma fama não muito positiva que tem o nosso judiciário, acho que ele está cumprindo o papel dele de trazer essa questão à discussão e procurar gerar, de uma certa forma, uma condição que viabilize a economia continuar gerando, né? Então, acho que aí é um ponto bastante importante, né? Quer dizer, os juízes estão tendo essa sensibilidade. E a segunda coisa realmente, são decisões liminares, são decisões ainda sem o que se chama de exaurir, né, a cognição do caso e todo mundo ser ouvido. Muitas delas são tomadas in audita alter parte, ou seja, só com o que o juiz leu na petição inicial. Então, muita coisa ainda vai mudar, pode ser que muda, mas justamente está demonstrando aí a sensibilidade do nosso judiciário para essa questão social muito importante, né? E justamente o outro lado é que, como não chegou no tribunal, a gente não sabe como é que isso vai reagir. Mas, muito provavelmente, em função da sazonalidade desse problema, quando chegar no tribunal, né, não vai ter muito mais que o tribunal possa fazer, porque é claro que ele pode reverter, mandar pagar o que o juiz mandou não pagar, mas vai estar na prática, né, os fatos e os atos já foram praticados, né? Então, mas é claro que o proprietário pode ir atrás e tudo mais, mas já fica bem mais complicado, mas muito bacana isso daí. E de tudo o que você está vendo nessa realidade, Rodrigo, o que você acha aí como os pontos mais importantes, tanto para o locador como para o locatário, né? Aí, no caso, o que você entende aí como sendo ponto essencial? Acho que o ponto essencial, né, o ponto fundamental de toda essa discussão é algo que a gente vê nas próprias decisões judiciais, né, eles falam muito disso. As autoridades, né, do Brasil têm dito isso. A importância de você conseguir você buscar um acordo no caso concreto, né? A situação, né, realmente é peculiar. Acho que é o momento. Eu tenho um bom inquilino, que é um bom empresário, ele está tendo sucesso no negócio dele, e basicamente, de repente, veio um meteoro, caiu no planeta Terra,
E então não é justo que eu aperte ele agora, né? E ele não consiga pagar e tenha que fechar o negócio dele. Por isso que é muito importante o acordo sempre ser no caso a caso, no caso concreto, né? Porque até a situação do Perfeito. proprietário pode variar, né? A gente conhece, a gente sabe que tem proprietário que tem uma situação financeira um pouco melhor, então de repente ele pode esperar e receber esses aluguéis só no ano que vem, por exemplo, né? Então uma opção, por exemplo, o inquilino pagaria ali 20% do aluguel e o restante 80% seria dividido no ano que vem em 12 parcelas. Tem proprietário que isso é uma realidade. Tem outros proprietários de imóveis que precisam daquele dinheiro para pagar outras despesas que não estão sendo suspensas. Então, é uma situação um pouco diferente em que ele não pode ficar só com 20%, ele tem que receber um pouco mais, né? 40%, 50%, 60%, 70% do aluguel. Então, acho que o ponto essencial é esse, né? É realmente buscar um acordo. Me parece realmente que as duas opções extremas, né? Que seria cobrar 100% de um empresário que não está tendo faturamento, zero de faturamento ou 10, 20% de faturamento, não parece razoável. Também não parece razoável não pagar nada, né? Porque o proprietário também tem um imóvel e tem um contrato de locação. Então, acho que as partes têm que buscar alguma saída no meio desse caminho, né? Entre não pagar nada e pagar tudo. Você tem opções de parcelar a diferença ou isentar por um período ou outro. A gente conhece casos em que o proprietário isentou totalmente o aluguel porque confia muito naquele empresário, confia muito naquele inquilino, sabe que ele vai voltar, né, a ter um rendimento, vai poder pagar os aluguéis. Um outro ponto também importante que tem que estar na mesa de negociação do lado do proprietário é a dificuldade que ele vai ter depois de passar essa crise sanitária, né, essa crise de saúde. A gente vai ter inevitavelmente uma crise econômica e vai ser muito difícil o proprietário, ele vai ter uma dificuldade maior para alocar esse imóvel. Então, talvez seja interessante ele tentar manter bons inquilinos nesse momento, né? Perfeito, Rodrigo. Acho que as suas observações foram perfeitas aí, realmente cobriu o tema. Então, ou seja, só retomando o ponto, eu acho que realmente a negociação é um caminho, mas efetivamente, se a outra parte não quiser, não puder, né, resistir, na verdade, à negociação, eu acho que o judiciário tem tido sensibilidade suficiente para fazer dosar aí a mão e ajudar, né, a chegar num ponto de equilíbrio nessa relação. Exatamente. Fantástico. Até porque se você entrar com a ação, você pode fazer o acordo durante o processo, né? Então, inclusive até agora o Tribunal de Justiça aqui no estado de São Paulo vai buscar fazer audiências de conciliação à distância, né? Remotamente, por Perfeito. videoconferência. Então, você pode entrar com a ação. O fato de você entrar com a ação não significa que você está fechando a porta da negociação, né? É igual você falou, se de repente o proprietário ou o inquilino não tem razoabilidade para negociar, você pode entrar com uma ação justamente para ter uma decisão liminar, né, que te dê algum conforto, e aí você vai buscar negociar com essa decisão. Então, Perfeito. a ação judicial, nesse sentido, ela pode ser salutar em facilitar até um acordo, né? Não necessariamente tem que ser vista como algo que inviabiliza um acordo, né? Perfeito, Rodrigo. Tá ótimo. Eu acho que para o momento em que a gente está, a gente procurou aí trazer para os nossos ouvintes e espectadores um pouco de informação. Eu te agradeço muito aí por esse sumário dos casos e acho que o direito é isso, né? Não é, ele tem essa beleza, ele não é uma solução matemática, é uma solução muito dosada, é uma solução que tem que usar lógica, que tem que usar o famoso bom senso, né? E realmente produzir algo que seja de interesse não para uma parte ou para outra, mas muito mais para a nossa sociedade. Então, agradeço aí a tua pesquisa, as tuas palavras e espero em breve estarmos de novo aqui com um novo assunto aí para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Ok, muito Rodrigo. obrigado, Paulo. Tá? Um abraço, até mais. Abraço, até mais.